Primeira leitura. Carta de São Paulo aos Romanos. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus. Esse Evangelho que Deus havia prometido por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu Filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estais também vós, chamados a ser discípulos de Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. A carta aos Romanos que hoje começamos a ouvir, provavelmente escrita no inverno de 57 e 58, tem uma importância histórica idêntica ao longo e doloroso processo de desenraizamento que sofreu o próprio Paulo. Para o apóstolo, não foi fácil mudar de ideias quanto aos privilégios do povo judeu e à centralidade de Jerusalém. A carta aos Romanos, por sua vez, significa a ruptura definitiva com a ideia de uma aliança entre o Templo de Jerusalém e as simples assembleias eucarísticas, e marca a constituição do novo povo de Deus, da Igreja verdadeiramente ecumênica. Tanto Pedro como Paulo perceberam bem cedo a importância de fazer de Roma, capital do Império, o centro da difusão do Evangelho, inicialmente feita a partir de Jerusalém. Paulo apresenta-se dando-nos o sentido e o valor da missão que lhe foi confiada pelo ressuscitado, com quem se encontrou no caminho de Damasco. No centro da sua vida e da sua missão está Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, filho de Davi e filho de Deus ressuscitado, mas idêntico ao Jesus de Nazaré. Foi dele que Paulo recebeu a missão de pregar o Evangelho, a boa notícia que vem de Deus, e se refere a Jesus, o Cristo, morto e ressuscitado para a salvação de todos. A graça e a paz que o apóstolo deseja aos seus leitores resumem esse Evangelho, de quem Paulo se reconhece com agrado, servo e arauto.